Boa tarde, gente. Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui um vídeo sobre a geometria das moléculas e também sobre polaridade das moléculas, tá? E no final, vou passar para vocês uma lista de exercício que eu quero que vocês tentem responder para que na próxima semana a gente possa corrigir. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria molecular. A geometria é a forma espacial, né, o arranjo espacial que as moléculas assumem, né, os átomos ao redor de um átomo central. Então, a gente tem vários tipos de geometria molecular, sendo que detalhadamente a gente não vai ver todas, né, só as que a gente tem a maior presença de átomos de carbono, né, que constituem as moléculas orgânicas. Então, a gente tem a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica. Bom, a geometria molecular, ela se baseia na teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, tá? É uma teoria bem simples, que diz que os elétrons, né, ao redor, os elétrons envolvidos nas ligações covalentes, como também os elétrons livres, né, os elétrons de valência, do átomo central, tendem a ficar distantes um dos outros por conta dessa repulsão eletrostática que tem esses elétrons da camada de valência. Então, a geometria molecular vai ser a forma, o arranjo, onde esses elétrons de valência fiquem mais distantes um dos outros devido a essa repulsão eletrostática, tá? Então, ela parte dessa premissa de que os pares de elétrons da camada de valência se repelem e adotando uma maneira que minimize essa repulsão, determinando assim a geometria da molécula, né? Dependendo de quantos ligantes vão estar ali ao redor do átomo central. E ela é um pouco criticada porque ela não apresenta resultados quantitativos. Então, ela se limita a prever a geometria de moléculas covalentes. Então, para prever essa geometria molecular, com base nessa repulsão dos elétrons de valência, a gente vai seguir o seguinte passo. Primeiro, considerar as moléculas ou íons nos quais o átomo central está ligado covalentemente a dois ou a mais átomos, ou a um grupo de átomos. Considerar todos os pares de elétrons de valência do átomo central, seja ele os pares ligantes, né, que estão participando das ligações covalentes, ou os pares de elétrons não ligantes, os pares de elétrons livres. Uma vez que os pares de elétrons se repelem, os pares de elétrons do nível de valência tendem a ficar o mais afastável possível. A repulsão entre os pares não ligantes geralmente é maior do que a repulsão dos pares ligantes. E a geometria das moléculas ou íons considera os pares de elétrons ligantes e não ligantes, mas a forma das moléculas ou íon leva em consideração as possíveis posições dos núcleos ou átomos e não as posições dos pares de elétrons. Tá? Então, os parezinhos de elétrons não ligantes não é só isso que leva em consideração, e sim a posição dos átomos ao redor do átomo central. Então, a gente vai começar aqui pela geometria de moléculas diatômicas, né? Formada por dois átomos, sejam eles iguais, como aqui no caso do Cl2, H2, ou diferente. Então, a molécula vai ter a geometria linear e o ângulo de ligação vai ser de 180 graus. Então, você tem só dois átomos, né? Só ligados aqui por uma ligação simples. O ângulo entre um cloro e outro vai ser de 180 graus. Então, eu tenho aqui a geometria do tipo linear. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai contar os elétrons de valência do cloro, né? Que são 7. Então, como eu tenho dois cloros, são 14 elétrons para serem distribuídos. 2 deles estão aqui, ó, forma da ligação sigma, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, você faz a estrutura de Lewis distribuindo os 14 elétrons, mostrando os elétrons ligantes e os elétrons
elétrons não ligantes, porque esses elétrons não ligantes vão interferir na geometria da molécula. Quando eu tenho uma molécula com 3 átomos, triatômica, ela pode ser, por exemplo, uma molécula de geometria linear, como é o caso da molécula de CO2, onde a gente tem aqui, ó, 4 elétrons de valência do carbono, com mais 6 elétrons de valência de cada oxigênio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elétrons, né? 12 dos oxigênios mais 4 do carbono. Então, aqui você tem a estrutura de Lewis, que tem uma forma linear e um ângulo de 180 graus, tá? Então, a molécula CO2 tem uma geometria também linear. Porém, as moléculas triatômicas, elas também podem ter a geometria angular, que é o caso aqui que acontece com a água, tá? Então, o que acontece na água é que quando a gente faz a estrutura de Lewis dela, né, a gente tem aqui 6 elétrons do oxigênio, né, e mais 2 de 2 hidrogênios, são 8 elétrons para distribuir. 4 estão nessas duas ligações aqui, né? E os outros 4 estão aqui com 2 pares de elétrons livres. Então, quando a gente tem aqui no átomo central pares de elétrons livres, eles vão repelir os eixos das ligações. E aí, a geometria da molécula vai ser angular. Vai formar aqui, em vez de ficar retinha, né? Vai formar aqui uma angulação, um ângulo de 105 graus. Então, para moléculas triatômicas, a gente pode ter a geometria linear, mas a gente pode ter a geometria angular se eu tiver pares de elétrons livres aqui que vão repelir e formar aqui um ângulo, né? Diminuindo aquele ângulo de 180 graus. E também é um ângulo menor do que da geometria tetraédrica, né? Que seria o ângulo de 109,5 graus. Para moléculas com 4 átomos, no caso aqui o BF3, por exemplo. Na ausência de par de elétrons não ligantes no átomo central, a molécula terá todos os átomos no mesmo plano de 3 lados, e a geometria da molécula vai ser trigonal plana. Então, quando você distribui os elétrons aqui na estrutura de Lewis, o átomo central não fica com nenhum parzinho, né, de elétrons livres. Então, nesse caso, você vai distribuir as ligações covalentes aqui, de uma forma que eles fiquem mais distantes, né, um do outro, né, causando aqui ângulos de 120 graus. E essa geometria aqui se chama trigonal plana. Com 4 átomos, a gente também tem a geometria piramidal, que no caso é quando eu tenho aqui pares de elétrons livres. Na presença de par ou pares de elétrons não ligantes no átomo central, o par de elétrons exerce a repulsão sobre o eixo de ligação e distorce a estrutura trigonal plana para uma pirâmide de base piramidal ou pirâmide trigonal de 3 lados. E aqui agora a gente vai ter um ângulo de 107 graus. Então, distribui os elétrons de valência, vai sobrar um parzinho de elétrons aqui no nitrogênio, na molécula de NH3, né? E aí vai causar aqui essa angulação, um ângulo de 107 graus, e o nome dessa geometria vai ser pirâmide trigonal ou geometria piramidal. Moléculas com 5 átomos de carbono, ou 5 átomos, sendo que no caso, por exemplo, a molécula de CH4, né? O carbono, a forma como o carbono se liga. Então, quando eu tiver 4 ligações, essas ligações vão se distribuir de maneira que diminua ao máximo a repulsão entre elas. No caso, aqui a geometria será um tetraédrico, então geometria tetraédrica, tendo aqui um elemento como um átomo central e o ângulo entre, né, as ligações aqui vai ser entre 109,5 graus Celsius. E aqui a gente tem uma tabelinha que vai ajudar a prever a geometria das moléculas, tá? A gente não vai ver as outras
geometrias, porque a gente vai se concentrar aqui nas geometrias que mais envolvem, né, os carbonos. E aqui, por essa tabela, você vai olhar aqui, ó, o número de pares que tem no átomo central. Então, por exemplo, se eu tenho 2 pares de elétrons no átomo central, se 2 deles são ligantes e 0 ligante e 0 não ligantes, você tem a geometria do tipo linear. Se você tem 3 pares e os 3 pares forem ligantes, né, formarem 3 ligações, você vai ter a geometria trigonal plana. Se você tem 4 pares de elétrons e os 4 forem ligantes, ou seja, não sobrar nenhum não ligante, né, no átomo central, você vai ter a geometria tetraédrica. Porém, se você tem 4 pares, 3 deles são ligantes, 3 estão formando ligação, e está sobrando um parzinho de elétrons no átomo central, você vai ter pirâmide trigonal, que é, por exemplo, o NH3 que a gente viu. Ou se você tem 4 pares de elétrons e 2 são ligantes e 2 são não ligantes, como é o caso que a gente viu da água, você vai ter a geometria angular. E aqui eu deixo esses 2 exercícios, tá? Para vocês fazerem aí e a gente resolver conferir na próxima semana, tá? Respondam e a gente só tira a dúvida. E aqui essa segunda questão, vocês podem usar a tabelinha, tá? Para poder prever a geometria desses compostos. Vamos ver agora a representação das fórmulas estruturais das moléculas orgânicas, tá? Então, tem algumas formas que a gente vai utilizar mais e outras menos, mas é importante a gente entender um pouco sobre cada forma que a gente pode representar essas moléculas, tá? A primeira delas é a fórmula estrutural de traços, que as ligações são representadas por esses tracinhos aqui, tá? É importante saber que essas representações elas não mostram a geometria da molécula, tá? Elas só mostram a conectividade, como os átomos estão se conectando. Então, esse carbono se conecta aqui, fazendo 4 ligações, e essas 4 ligações são representadas por um traço, né? Se for uma ligação dupla, 2 traços, se for uma ligação simples, 3 traços. Então, observe aqui que eu tenho 3 formas de representar o álcool isopropílico. Independente se esse OH aqui, ó, hidroxila, está para cima, ou se eu coloquei ele para baixo, não muda nada na molécula, né? Porque essa ligação aqui, ela rotaciona, ela pode girar, podendo, né, o grupo estar para cima ou para baixo. Como eu posso, por exemplo, pegar essa metila, né, que é esse CH3, ó, que tá ligado aqui nesse carbono 2, e trocar, né, ele de lugar com o hidrogênio, né? Coloco a metila aqui embaixo, ó, né? Pego esse hidrogênio e deixo aqui do lado. Coloco aqui embaixo, tá? Então, isso aqui também não muda a fórmula de traço da molécula. Posso representar o álcool isopropílico utilizando uma dessas 3 formas. Na fórmula estrutural condensada, eu vou esconder essas ligações, né, entre carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio, se elas estiverem na horizontal, tá? Então, aqui nesse carbono, eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar CH3, sem representar a ligação carbono-carbono, né? Vou apagar, vou escrever tudo juntinho, o próximo carbono ligado ao CH e o próximo ligado ao CH3. Para ficar de uma forma mais clara, né? Essas ligações na vertical, como no caso aqui essa hidroxila, aí a gente representa, tá? Com a ligação, mas, por exemplo, o OH, ó, não precisa colocar o traço. Então, essa aqui é a forma condensada. Fórmula estrutural nas moléculas cíclicas. Os compostos orgânicos podem ter seus átomos de carbonos arranjados em cadeias abertas, fechadas ou anéis, tá? Então, eu tenho aqui a estrutura do ciclo hexano, onde eu posso fazer representando todos os hidrogênios na estrutura aqui de traços, né?
ou aqui numa forma condensada, condensando os hidrogênios, mostrando aqui só as ligações carbono-carbono. Fórmula estrutural de linhas de ligação. A fórmula de linhas de ligação, a gente economiza muito tempo, né? Se a gente estiver fazendo, utilizando moléculas maiores, né? Moléculas grandes, 20, 10 átomos de carbono. Então, a gente prefere utilizar os traços, porque é uma forma mais rápida de escrever, tá? Ela vai mostrar só o esqueleto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos e aqui em cima a hidroxila. E na fórmula tridimensional, que vai descrever as informações de como a molécula está organizada no espaço, né? Como esses átomos estão organizados no espaço. Então, a gente representa as ligações que estão no plano com essa linha, né? Com esse traço. E as ligações que estão para fora do plano, né? Seja para trás ou para frente do plano, com essas cunhas. A cunha tracejada, que é essa daqui, e a cunha cheia, tá? A cunha cheia, quando a ligação está para frente, né? Do plano, e a tracejada, quando ela está para trás do plano, tá? A gente usa essa representação geralmente para prever a geometria da molécula, mas também para ver a estereoquímica da molécula, quando a gente tem carbonos assimétricos, quirais, né, que tem 4 substituintes distintos, e a gente quer ver a estereoquímica, né, daquele estereocentro. Então, aí é importante determinar a fórmula tridimensional das moléculas. E aqui eu deixo para vocês mais uma atividade, tá? Também para a gente corrigir na próxima aula, onde vocês vão pegar essas 4 moléculas que tem aqui as fórmulas estruturais condensadas e vão fazer a fórmula de linha, tá? Deixar essas moléculas na fórmula de linha e a gente corrige na próxima aula. Vamos entender agora sobre um pouquinho sobre a polaridade das moléculas. Por que que algumas moléculas são polares e por que que outras moléculas são apolares. Então, a polaridade de uma ligação, ela vai ser expressa pela diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? Que compõem essa ligação. Então, a ligação, ela vai ser chamada de ligação covalente apolar se eu não tiver nenhuma diferença de eletronegatividade entre os átomos, por exemplo, H2, um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Os dois hidrogênios têm o mesmo valor de eletronegatividade. Então, se eu subtrair a eletronegatividade de um e do outro, eu vou ter um valor de 0. Então, quando não há essa diferença de polaridade, de eletronegatividade, a gente vai ter uma ligação covalente apolar. Porém, quando existe essa diferença de eletronegatividade, e eu formo os polos, né? Polos positivos para quem é menos eletronegativo e polo negativo, uma carga negativa aqui, ó, parcialmente negativa para o elemento mais eletronegativo. Então, eu estou formando agora uma ligação que forma polos, então é uma ligação covalente polar, tá? Então, se a minha diferença de eletronegatividade ficar entre 0,1 até 1,7, e esse valor muda a depender de alguns livros, eu já vi que é de 0,5 até 2, tá? Eu vou ter a ligação covalente polar. Porém, quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos for superior a 1,7, eu já vou ter uma ligação iônica, tá? Então, toda ligação iônica vai ser uma ligação polar, porque vai formar polos, né? Então, esses polos a gente representa como parcialmente negativo, ou polo negativo, onde tem a maior concentração de elétrons, onde tem o elemento mais eletronegativo, e onde tem a menor concentração de elétrons, eu vou ter o polo positivo, né? Que representando aqui pela essa cargazinha, que significa parcialmente positivo. Aí eu trago aqui para vocês a escala, né, de eletronegatividade.
A eletronegatividade vai ser definido como a tendência relativa de um átomo a atrair para si o par de elétrons de ligação, quando ligado a um outro por uma ligação covalente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, que é mais eletronegativo, ó, o cloro tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Então, o meu polo negativo vai ser o elemento mais eletronegativo e o meu polo positivo vai ser o menos eletronegativo, tá? Aqui a gente tem uma escala de eletronegatividade que foi criada por Linus Pauling, que mostra que os elementos mais eletronegativos, mais comumente utilizados, né? Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, fica flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, tá? Então, é interessante você aprender essa escala de eletronegatividade. Vamos ver um exemplo aqui, então, da ligação covalente apolar. Vai ocorrer em uma ligação formada por átomos de um mesmo elemento, né? Hidrogênio, hidrogênio, cloro e cloro, O2, F2, porque eles dividem igualmente os elétrons, né? Porque não tem uma diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, aqui a gente tem que a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Então, se eu diminuir a eletronegatividade desse com esse, eu vou ter um valor aqui de 0. Esse valor aqui é o que a gente chama de momento dipolar. Então, uma das características de ligações apolares, a principal característica, é quando esse momento dipolar, que é representado por essa letrinha aqui, μ, seja igual a 0. E vai acontecer entre ligações que eu tenha o mesmo elemento químico. Já na ligação covalente dipolar, os elementos vão ser diferentes, então os elétrons da ligação aqui estão sendo compartilhados de forma desigual, onde o elemento mais eletronegativo puxa a densidade eletrônica toda para ele. Então, os elétrons vão estar aqui nessa parte mais avermelhada, maior densidade eletrônica está aqui próxima do cloro, que é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, se eu fizer aqui uma diferença de eletronegatividade, né, 3, eletronegatividade 3 do cloro e eletronegatividade 2,1 do hidrogênio, você tem aqui uma diferença de 0, um valor, né, de momento dipolo de 0,9. Então, agora, eu vou ter um momento dipolar diferente de 0, μ diferente de 0. Então, quando eu tenho esse momento dipolar diferente de 0, eu estou falando de ligações covalentes polares, como é no caso aqui carbono-oxigênio, hidrogênio-flúor. E lógico que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, tá? Mais forte também vai ser essa ligação polar. Bom, esse momento dipolo, ele é muito fácil ser calculado quando a gente está falando só de uma ligação simples, né? Quando só tem a ligação. Mas a gente vai falar aqui sobre a polaridade da molécula como um todo. Então, você tem que considerar os momentos dipolos de todas as ligações. Então, a gente vai ter que chegar no momento dipolo ou momento dipolar resultante para saber a polaridade de uma molécula, tá? E aí ele vai ser representado pelos μ e esse Rzinho com um vetor aqui em cima, porque a gente faz aqui uma soma ou subtração de vetores. Então, por analogia, eu coloquei esse desenho aqui que eu achei na internet, achei interessante, para a gente entender um pouquinho de como a gente prevê o sentido, né, do vetor do momento dipolar. Então, aqui você vai imaginar que tem um barco que está sendo puxado, né, por uma pessoa, carregado. Então, imagina aqui, por exemplo, que você tem uma ligação, aqui é o cloro e aqui é o hidrogênio, o barquinho é o hidrogênio.
Nesse primeiro caso, especificamente. Como a força está sendo exercida aqui por essa pessoa, o meu momento dipolo está nessa direção, como se a pessoa aqui fosse o elemento mais eletronegativo e o barquinho o elemento menos eletronegativo. Então, nessa situação aqui, eu teria uma ligação, uma molécula polar, porque o meu vetor, ele tem um sentido, tá? Ele está nesse sentido, do barco para a pessoa. Então, ele tem um μ diferente de zero. Então, seria uma molécula polar. Nesse caso aqui, eu tenho o barquinho no meio e eu tenho duas pessoas puxando esse barco com a mesma força ou a mesma intensidade. Como eles estão puxando de lados opostos, esse barco não vai sair do lugar. Se eles estão aplicando a mesma força, né? Esse barco não vai sair do lugar. Então, esses momentos de polo, apesar do barco e da pessoa ter uma diferença de eletronegatividade, ou seja, tem uma diferença de eletronegatividade nessa ligação, e também tem uma diferença de eletronegatividade nessa ligação, ou seja, isso aqui é uma ligação polar, isso aqui é uma ligação polar, a molécula em si, ela é apolar, porque os vetores aqui, os momentos dipolares, estão em posição opostas, tá? Então, eles se anulam. E no terceiro caso, você tem aqui uma pessoa puxando para um lado, né? E a outra pessoa puxando para o outro lado, as duas não necessariamente com a mesma força, tá? Mas o que importa aqui é o sentido que o barco vai andar. No caso aqui, o barco vai para frente. Então, quando você forma aqui um ângulo, por exemplo, quando forma lá na água, você tem como resultado, né, o momento dipolar resultante, uma força aqui que faz o barquinho andar para frente. Então, o seu valor de μ aqui também vai ser diferente de zero, tá? Então, a gente vai fazer essa analogia aqui com as moléculas orgânicas. Aqui é só para mostrar, então, como que funcionam os vetores, tá? Se eu tenho aqui dois momentos de polo, dois vetores no mesmo sentido, o azul e o verde, se eles estão no mesmo sentido, o meu vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores. Então, aqui é 5 e aqui é 8. Então, o vetor resultante aqui seria 13, tá? A soma. Mas se eu tenho vetores em sentidos opostos, o vetor resultante vai ser a subtração entre esses dois vetores. Aqui é 8 e aqui é 5. O que sobrou foi 3. Se fosse 5 indo e 5 voltando, sobraria 0, né? Se eu tiver aqui, ó, um ângulo, né? Dois vetores formando aqui um ângulo, o meu vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores aqui, ó. Esse vetor resultante vermelho é a soma do vetor verde com a soma do vetor azul, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, o vetor verde e azul vão ter um vetor resultante vermelho. A gente vai aplicar isso aqui nas moléculas. Então, a polaridade da molécula vai depender de dois fatores. A diferença de eletronegatividade e a geometria da molécula, tá? Com essas características, né, a geometria da molécula, e vendo a diferença de eletronegatividade, a gente vai poder ver o momento dipolar, que vai ser essa setinha que vai indicar o sentido da atração dos elétrons, né? Sempre no sentido do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E aqui é só a representação de quando você submete molécula, né, uma molécula orgânica, a um campo elétrico, tá? Aqui nesse primeiro exemplo, sem a ação do campo elétrico, as moléculas se dispõem ao acaso, e quando você tem a ação do campo elétrico, você tem aqui moléculas positivas próximas do polo negativo, e as moléculas, né, aqui, ó, mais negativo, o lado negativo, próximo ao polo positivo, tá? É dessa forma aqui que você vê que as moléculas, né, as ligações, são polarizadas. Bom,
Então, vamos agora falar de moléculas apolares. A gente já viu que na ligação, uma ligação apolar, o vetor, né, o momento dipolar tem que ser igual a zero, e nas moléculas apolares, o momento dipolar resultante também tem que ser igual a zero. Por exemplo, aqui numa molécula de H2, né, você não tem diferença de eletronegatividade, como em Cl2 como em O2, então é simples ver que todas essas três moléculas são apolares. Agora aqui no caso do BeH2. O Be, ele tem aqui a eletronegatividade de 1,5. E o hidrogênio tem a eletronegatividade de 2,1. Quem mais é eletronegativo, no caso, é o hidrogênio. Então, o vetor é no sentido do mais eletronegativo. Se você fizer aqui, ó, 2,1 menos 1,5, você tem um Mi, né, um momento dipolar diferente de zero. Então, aqui é um momento dipolar diferente de zero e aqui é um momento dipolar diferente de zero. Porém, esses momentos dipolares esses vetores, né, estão em sentidos opostos. Como eles estão em sentidos opostos e possuem o mesmo valor, né, eles vão se anular. E essa minha molécula de BeH2 será uma molécula apolar. Outro exemplo de molécula com momento dipolar resultante igual a zero é o gás carbônico, o CO2. Aqui, ó, você tem uma diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo. Então, o vetor nesse sentido e daqui para esse outro oxigênio nesse outro sentido. Como eles estão opostos, estão indo em direção opostas, eles também vão se anular e o meu vetor resultante, momento dipolar resultante aqui será igual a zero, portanto, a molécula será apolar. Outro caso é a molécula CCl4, que é tetraédrica. Então, observe como a geometria, né, interfere muito na polaridade da molécula. Então, CCl4 é tetraédrica. Você tem o carbono como átomo central e 4 cloros, né, se ligando aqui ao carbono. Ó, a soma, como aqui os substituintes são todos iguais e eles estão em sentidos opostos, eles podem se anular, tá? Aqui, na verdade, os livros tratam de duas formas. Uma que na fórmula tetraédrica, por as ligações estarem em sentidos opostos, elas se anulam. Então, cloro de cima se anula aqui com Cl de baixo, esse se anula com essa outra. Ou então aqui a soma, né, dos vetores, onde a soma, esse ângulo aqui formaria um novo vetor nesse sentido, esses dois formariam outro nesse sentido, como eles têm a mesma força, né, eles vão se anular. Então, nessas direções opostas, eles se anulam e a molécula também é apolar. BF3, que tem a geometria trigonal plana. Aqui você tem, ó, um vetor para cima, né, do boro para o flúor, né, esse para esse lado e esse para esse outro lado. Então, esses dois aqui se somam e formam o vetor resultante, ó, aqui para baixo, com o mesmo valor desse aqui de cima. Então, esse de cima se anula com esse aqui de baixo. E aí, o momento dipolar também vai ser igual a zero, tá? O vetor resultante desses dois aqui, ó, da soma desses dois aqui, é igual a esse aqui, que estão de lados opostos. Então, ele se anula e o momento dipolar resultante vai ser zero, a molécula apolar. Agora, a gente vai para as moléculas polares. Nas moléculas polares, eu vou ter que ter um momento dipolar resultante diferente de zero, tá? Então, por exemplo, é o que acontece com a água. A água, a gente já viu que tem a geometria angular. Por conta da geometria angular, esses dois vetores aqui, ó,
vão se somar, tendo como vetor resultante esse azul, tá? Ó. Então, esse vetor resultante aqui é diferente de zero. Se é diferente de zero, a água vai ser uma molécula polar. A amônia. A amônia também tem esse parzinho de elétrons aqui e vai ter a geometria piramidal. Na amônia, você tem esse vetor resultante aqui, esse vetor de hidrogênio para nitrogênio, nesse sentido. E você tem a soma desses dois vetores aqui, ó, esse e esse. Que é esse azulzinho aqui, esse azulzinho. A soma desses dois forma esse novo azul aqui, ó. E eu já tinha esse aqui, ó, vermelho. Então, o vetor resultante vai ser a soma desse azul com a soma desse vermelho aqui, ó. Os dois estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, eles se somam. Então, o momento dipolar resultante vai ser diferente de zero e a molécula é considerada polar. Outro exemplo agora, CHCl3. CH, a gente tem 3 ligações C, Cl e uma CH, tá? Essa CCl aqui, ó, essas duas, elas se anulam, tá? Uma anula com a outra. Sobra, então, esse HC, que tá nesse sentido aqui para baixo, e CCl, que também tá no sentido para baixo. Se as duas estão no mesmo sentido, os dois vetores estão no mesmo sentido, eles vão se somar. Então, se eles se somam, o meu Mi vai ser diferente, meu vetor dipolar, resultante dipolar vai ser diferente de zero, e a molécula também é considerada polar. E aqui é só um exemplo que mostra como os pares de elétrons livres contribuem para os valores grandes, né, de 2,9 e de 3,9, para compostos que têm pares de elétrons livres, tá? Principalmente esses daqui, ó, que tem as ligações C-O e C-N, tá? Então, esses valores das ligações do vetor resultante são mais elevados quando você tem pares de elétrons livres. E aqui só uma particularidade aqui para a gente ficar atento a respeito de quando a gente tem compostos isômeros, né, cis e trans. Como é o caso aqui do cis e do trans de cloroeteno, tá? Quando eu tenho a conformação cis, que é onde, ó, os cloros estão do mesmo lado, né? Esses dois cloros aqui, ó, vão formar a soma desses dois, a carbono, cloro. O vetor tá nesse sentido porque o cloro é mais eletronegativo. Então, por conta desse ângulozinho aqui, esses dois vetores vão se somar, tendo como resultado esse vetor vermelho. Que aqui embaixo você tem a ligação carbono e hidrogênio, que também tem um vetor resultante. Mas o vetor resultante aqui de baixo é menor do que o vetor resultante entre carbono e cloro aqui de cima. Então, como eles vão estar em sentidos opostos, né? Quando você fizer a subtração um do outro, você ainda vai ter um valor de Mi, momento dipolar, diferente de zero. Nesse caso aqui, que você tem o trans, o vetor formado tá entre aqui, ó, essa ligação carbono-cloro e carbono-hidrogênio, que é aqui o vetor nesse sentido de cima e o vetor no sentido de baixo. Como eles são iguais, né, os substituintes são iguais, os dois vetores formados vão ter a mesma intensidade. Então, eles vão se anular. Então, na molécula cis 1,2 de cloroeteno, ela vai ser apolar, e quando quando ela for cis, ela vai ser polar, e quando ela for trans, né, onde tem aqui os cloros em lados opostos, ela vai ser apolar, tá? E aí, eu deixo aqui mais um exercício, tá, para vocês fazerem e a gente corrigir na próxima aula. E aqui, só para finalizar, tá? A relação entre a polaridade das moléculas e a sua solubilidade. A gente vai seguir a regrinha de semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tiver uma substância polar, ela vai ser solúvel em um solvente ou outra substância que seja polar.
e aí ela não vai se dissolver ou vai se dissolver muito pouco em um solvente ou uma substância apolar. Se eu tiver uma substância apolar, ela vai se dissolver em um solvente ou em outra substância apolar, e ela não vai se dissolver ou vai se dissolver muito pouquinho em uma substância polar, tá bom? Então, eu finalizo aqui e deixo para vocês esses exercícios dos slides, tá? Que eu vou fazer com vocês a correção na próxima semana e também levo mais questões para a gente corrigir, para a gente fazer.